Viajar é um dos grandes prazeres da vida, onde conhecemos novos lugares, pessoas, culturas e vivemos novas experiências. E a Gol decidiu investir neste concorrido mercado e criou uma plataforma online para oferecer experiências exclusivas aos seus clientes. O Invest News Entrevista recebe hoje Rodrigo Possato, Head da Smile Viagens. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Rodrigo, como que nasceu a Smile Viagens? A Smile Viagens, ela nasceu em 2016, foi criada essa empresa, né, com o intuito da gente comercializar passagens comerciais para o programa de fidelidade da Smiles. E aí, no ano passado, a gente resolveu dar vida para essa empresa e transformá-la numa operadora, aberta ao público e aberta a outras empresas, né? Então, ela nasce de uma solicitação dos nossos próprios clientes, Smiles e Go, de querer poder comprar os produtos tudo no mesmo carrinho, numa mesma compra, né, de montar sua viagem no mesmo momento. E aí a gente falou, a gente tem uma empresa que pode fazer isso, a gente tem uma necessidade do cliente, vamos juntar essas duas demandas e criamos a operadora no final do ano passado, a ideia, com lançamento agora no começo do ano. Como que foi a sua trajetória profissional até chegar ao cargo atual de Head da Smile Viagens? Isso, eu estou no grupo há 8 anos, no grupo Go Smile, sempre fui da Smile para a fidelidade. Eu sou uma pessoa oriunda de tecnologia, então fiquei muitos anos, a minha carreira toda de tecnologia. Estava em tecnologia na Smiles também, no programa de fidelidade, e aí durante a pandemia eu acabei migrando, eu saí aí em transição de carreira da área de tecnologia para a área de negócios, vim cuidando dos produtos aéreos e não aéreos da Smiles. E aí, quando surgiu a oportunidade de a gente criar essa operadora, era algo que me chamou muita atenção pelo desafio do projeto. E aí, enfim, o board me concedeu esse privilégio de poder tocar a operadora. Então, nesse meio tempo, fiz a transição de carreira tecnologia para negócio e agora eu assumi a empresa como um braço forte aqui do grupo. Quais são os diferenciais desta plataforma? O que fará o cliente escolher a Smile Viagens ao invés de contratar uma outra agência de viagem? Isso, a gente vem para o mercado com uma ideia de experiência, né? Viajar, eu costumo falar que é algo extremamente complexo, né? É gostoso, mas é complexo. Se você não sabe para onde você vai, ou você não conhece muito, você acaba indo sempre para os mesmos lugares. A gente vem com uma proposta diferente. Eu te ajudo a planejar a sua viagem. Se você não sabe para onde você vai, mesmo se você saiba, eu consigo te dar insumos para você, de repente, se preocupar com a experiência. O que você quer fazer sozinho, com seus amigos, com a sua família, e a gente traz a experiência como um grande diferencial. São experiências já com uma curadoria muito forte feita pelo time interno, são negociações exclusivas, então a gente vai se diferenciar pela experiência, pela exclusividade, principalmente pelo atendimento, né? A gente quer estar com o cliente no momento que ele pensa em viajar até o momento que ele volta. Então o atendimento somado a muita tecnologia vai ser um diferencial nosso, muita tecnologia, mas ao mesmo tempo o atendimento, todo o lado humanizado junto com a pessoa. Qual é o público-alvo? Hoje a gente nasce com o público Go Smiles, que é um público que já é nossos clientes, estão dentro de casa, né? Então a gente vai começar a abordagem desses clientes, mas já abrindo para o público que hoje não conhece Go, ou não conhece Smiles, ou não é cliente nenhum desses dois, né? A gente tem uma base muito bem instalada aí de clientes Smiles, que foi oriundo da onde veio a Smiles Viagens, então tem um público muito forte ali dentro, e a gente tem o público que voa Go, que é a boa parte do Brasil, e nós vamos atender esse público no começo, focando bastante neles a comunicação, mas já preparando a empresa para atingir todo o mercado, né? Todos os clientes que não são nossos hoje também. Mas pelo que você comentou, essa experiência mais exclusiva, me parece que é um público mais premium, né? Que vocês atendem. Não, a gente atende todos os tipos de público, nós temos produto para todos os tipos de público, né? Essas experiências exclusivas não necessariamente elas são experiências muito caras ou são experiências limitadas a um tipo de padrão de consumo. O que a gente costuma dizer é que a gente, com a força da Gol, de ser uma companhia aérea por trás, a gente consegue boas negociações com vários lugares diferentes, vários destinos. Então eu consigo sim fazer uma experiência diferenciada para um ticket médio razoável, não muito premium. Tem produtos premium, muito premiums, mas a gente também tem o básico, né? Um hotel, um aéreo para um lugar tradicional, e mesmo assim a gente vai conseguir de alguma forma, quando ele chegar no destino dele, dar um diferencial para ele, seja um café da manhã, um jantar, uma recepção diferente. A gente consegue, mesmo não sendo o público muito premium, a gente consegue sim. O cliente que acessar agora o site consegue visualizar que tipo de viagem personalizada que vocês oferecem?
Legal. O cliente que acessa hoje as Mais Viagens, o primeiro impacto dele são as experiências prontas, né? Então, a gente tem experiências ali prontas, que são experiências para quem gosta de vinho, como uma rota em Portugal. A gente tem experiências para o sul do Brasil, Gramado e Canela, valorizando um pouco o inverno desses dois locais, o Vale dos Vinhedos. A gente tem experiências ali diferentes, uma imersão no Pantanal, por exemplo, para conviver com o bioma regional, para ver animais raros, então tem esse tipo de experiência. Tem experiências de cruzeiro de luxo na Amazônia, cruzeiros 100% sustentáveis, que ele pode conviver com comunidade ribeirinha, ele pode nadar com boto. Então esse é o primeiro impacto dele, alguns resorts pelo Brasil. E também, essa é a primeira impressão, mas ele também pode montar a viagem dele, e aí enfim, aí o céu é o limite, literalmente, que ele pode montar a composição que ele quiser, com os destinos, com aéreo, com hotel que ele quiser. Então, a primeira visão dele é das experiências prontas, que a gente fez a curadoria e a gente garante, entre aspas, ali, do momento que ele vai, do momento que ele volta, tudo que vai acontecer, mas ele também pode ter a liberdade de criar a viagem dele. Mas essas experiências personalizadas, onde o próprio cliente pode montar ali a sua viagem, tem a disponibilidade de todas as datas ou fica limitado a algumas datas? Não, tem a disponibilidade das datas, a gente tem quase um ano aí de antecedência para ele montar a viagem dele. O que pode acontecer é que alguns destinos, alguns hotéis limitem a sua disponibilidade. Então tem hotéis, por exemplo, que só recebem clientes de quinta a domingo, mas isso a gente deixa claro para ele, mas da gente não tem nenhum tipo de trava, é tudo aberto, né? Tanto inventário de hotel, de aéreo, de experiência, de passeio, está tudo aberto. E o foco da agência é explorar mais o Brasil? É um mix Brasil, mercado internacional? Como que vocês definiram isso? Isso. O foco inicial dela é Brasil, então a gente sai muito forte de Brasil, né, se apoiando muito na malha aérea da Gol, que é uma das maiores malhas aéreas aí do Brasil. Então, o nosso foco inicial é Brasil. Então, o Brasil a gente está bem consolidado, atinge 100%, praticamente 100% do território nacional, e a gente começa a alavancar o internacional, né? Então, a gente começou Portugal, a gente está na Argentina, Uruguai, Estados Unidos. A gente começou muito forte no Brasil e agora a gente começa a sair do Brasil para os clientes que querem fazer experiências internacionais. Eu vi que a plataforma também conta com um WhatsApp, né? Vocês sentiram essa necessidade para fidelizar mais o cliente? Isso. Na verdade, hoje um dos grandes diferenciais nosso é o atendimento, né? Então, o grande desafio foi como é que eu consolido muita tecnologia e não perco o atendimento humanizado. A gente percebe que o nosso cliente é o cliente que ele quer ser atendido na hora por alguém, mas ele quer ter a liberdade dele de fazer sozinho. Então, a gente entendeu que o WhatsApp era o canal mais indicado para isso. A gente está tendo muito sucesso nele, muita procura, que a pessoa está montando sua viagem ali, na hora ela tem uma dúvida, ela já chama alguém, já tem alguém, algum atendimento humano, não é um robô, que vai esclarecer para ela e ajudar ela naquele momento difícil da tomada de decisão. Então, o WhatsApp foi o que a gente já vinha trabalhando no mercado e foi homologado aí pelo cliente depois que foi para o ar. Qual que foi o ticket médio da empresa neste ano? A empresa é recente, né? A empresa ela foi lançada no 29 de maio, a gente lançou um soft launch, e o soft launch acabou agora, semana retrasada, que a gente oficialmente terminou ele e começou a versão final, né? A gente, em números ainda, a gente não pode abrir, porque nós somos uma empresa 100% consolidada da Gol, mas é um ticket médio, eu te diria que ele está num padrão de mercado, mas é muito, muito recente, né? A gente não tem volume suficiente ainda para dizer qual que é a tendência, mas é um ticket médio padrão aí de mercado para viagens nacionais. Já que você não pode divulgar números atuais, qual que é a estimativa desse ticket médio? A ideia é que a gente consiga, em 5 anos, estar entre as 5 maiores operadoras do Brasil, né? Isso faz com que a gente tenda a sempre vender uma experiência completa. Então, para mim é muito mais interessante para eu ter esse ticket alavancado, vender o aéreo junto com o hotel e junto com uma experiência, um traslado e tudo mais, né? Então, a nossa expectativa é que os nossos produtos eles sempre sejam vendidos, vamos chamar empacotado, a gente não gosta do nome do pacote, mas ele venha junto todos esses produtos e aí a gente tem um ticket médio aceitável, aí, né? que consiga segurar bem a operação e fique atrativo para o cliente.
Em termos de valores, você poderia nos dizer qual seria? Eu não consigo te dizer ainda, Tati, é cedo para te dizer ainda, né? E aí agora começa a entrar internacional também, começa a misturar um pouco o dia a dia, e são tickets muito diferentes, né? Então, a gente precisaria trabalhar um pouquinho mais o mercado, mais alguns meses para poder ter essa informação, para poder te passar. Quais são esses destinos internacionais que começam a operar agora? A gente já está bem forte em Portugal, a gente está bem forte na Argentina e no Uruguai. A gente começou um trabalho agora Estados Unidos, então Orlando e Miami, que é onde a Gol tem as suas linhas, a sua malha aérea que sai direto de São Paulo, Manaus, Fortaleza, então onde a Gol opera o internacional, a gente está indo junto, né? Então Portugal está bem consolidado, a Argentina é bem consolidado, estamos muito forte consolidando agora Orlando e Miami. A CVC, que é a maior agência de turismo do país, passa por uma crise financeira milionária agravada pela pandemia. O Hotel Urbano, que era considerado uma das maiores plataformas de agência de viagens online, suspendeu a venda de pacotes após não honrar os seus compromissos e também enfrenta uma grande crise. O que levou a Gol a querer lançar uma plataforma de viagens nesse momento ruim para as agências no geral? A gente já vinha com esse desejo, né? E aí esses fatos todos que você citaram, eles vieram acontecendo, mas o nosso desejo já vinha antes, né? De atender nosso público. A gente entende que tem espaço para todo mundo, o mercado é gigantesco, nós estamos falando de números bilionários aí no mercado de turismo, mas a gente entende que faltava a Gol estar nesse mercado, uma empresa aérea desse tamanho, com uma malha desse tamanho, por que não explorar bem isso? Então, a gente, independente desses fatores que você citou, a gente tinha muito claro onde a gente queria chegar, que era chegar no mercado do turismo, levando experiência para o cliente, né? E depois que a gente começou o projeto, a gente foi para o ar, esses fatos começaram a acontecer. Então, é triste, não é bom ver nenhuma empresa sofrendo prejuízo financeiro, crise, fechando as operações, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente aproveita para trazer um alento novo aí, né? Uma nova experiência para o cliente, sair do tradicional que ele está acostumado e fazer algo diferente dentro de uma agência, de uma operadora consolidada num nome muito forte que é a Gol. Então, o nosso desejo já era antigo de fazer isso já. O atual cenário econômico e os planos do governo ajudam a Ismael Viagens tirar do papel esse plano? Ajuda, de certa maneira ajuda, né? A economia melhorando, acho que o turismo ele vem junto, né? Então a gente tem um cenário hoje que o nosso público que está acostumado a viajar mais, viajar Gol, ele continua viajando, né? E ele vem aumentando sua frequência de viagem. Então o que a gente tem feito é até trazer uma facilidade para ele de conseguir comprar o seu pacote de viagem aqui dentro, parcelando, ganhando milhas. Então acho que ajuda o cenário do mercado melhorando, a economia melhorando, para nós é algo a mais. Embora o nosso cliente, mesmo no cenário de crise, ele continua viajando, continua fazendo passeio de lazer e a gente está junto com ele. Então agora o que eu trouxe para ele foi uma facilidade dele comprar tudo aqui dentro, não precisar ficar saindo e comprando em plataformas diferentes. Esse boom de viagens pós-pandemia deve começar a estagnar. Como a agência está se preparando para esse momento? Isso, ele ainda está numa alta ainda, né? A gente ainda vem surfando essa alta desse mercado pós-pandemia, mas ele tende a estabilizar, e o que a gente quer fazer é dar opções diferentes depois que isso estabilizou. Viajar sempre foi um desejo de todo mundo, um dos primeiros desejos do brasileiro. Então, como é que a gente faz ele continuar com esse desejo de viajar? Trazendo experiências diferentes. Né? Então, acho que se eu vender mais do mesmo, oferecer o mesmo destino, as mesmas coisas, ele pense duas vezes. Mas se eu começar a trazer para ele conveniência, trazer novos destinos, novas oportunidades, eu acho que a gente continua alimentando esse desejo do cliente de viajar. Em relação às formas de pagamento, que sempre pesa no bolso, né? Muito. Dinheiro. Quantas vezes que esse cliente consegue parcelar? Quais são as formas de pagamento disponíveis? Isso, hoje a gente faz toda a compra nas Mais Viagens, você pode parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Todas as compras, elas retornam milha para o cliente, milha no programa de fidelidade, Smiles. Então, qualquer compra que você faça, além de você poder parcelar ou pagar à vista, ou em 2, em 3, em 4, enfim, a decisão é sua, mesmo assim eu vou te dar milha na sua conta do programa de fidelidade. Em breve a gente deve estar entrando já com o Pix, que a gente ainda não tem. Vamos utilizar também a Pagou, aí, que é uma empresa financeira aí do grupo também no checkout, e em breve a gente vai ter também o
poder usar milhas e Smiles e Money para poder resgatar nossos produtos, né? Que é ele misturar ali resgate com milha, botar um pouco de dinheiro, um pouco de milha. Então, a gente sai hoje num cenário de pagamento em dinheiro em 10 vezes e a gente vai aumentando as formas de pagamento aí nos próximos meses. Tem estimativa de quando o pagamento com o Pix começa a funcionar e ele deve trazer algum desconto ao cliente? O Pix deve começar em torno de 45 dias, né? Estamos na reta final aí, provavelmente sim, tá? A gente ainda está fechando o modelo comercial. E a parte de usar milhas no resgate Smiles e Money, essa leva um pouquinho mais de tempo, até o final do ano aí já deve estar disponível para o cliente. Rodrigo, aproveitando a sua gestão à frente do programa de milhas da Smiles, o mercado de milhas no Brasil ainda é pouco utilizado? Eu acho que ele vem crescendo. A consciência do brasileiro para milhas, que milhas é uma moeda, ela vem se tornando forte, né? Então, se você pegar 8, 10 anos atrás, hoje nós tivemos um crescimento absurdo do entendimento do que é milha, do que a milha pode te proporcionar, né? Então, se você conseguir hoje entender como funciona, usar as ferramentas corretas, você consegue fazer uma viagem com milha. Você pode resgatar seu aéreo, seu hotel, seus passeios com milha e fazer a mesma coisa que você faria pagando, né? Então, assim, o brasileiro vem cada dia mais entendendo como funciona, entendendo essa mecânica e utilizando. Então, você teve um crescimento esporádico dos programas de fidelidade, você teve o aumento das comunicações, então isso vem ajudando o brasileiro a entender que milha, você consegue fazer muita coisa com milha, principalmente sua viagem, né? Atualmente, qual a base de clientes da Smile? A Smiles hoje, para a entidade, está em torno de 21 milhões de clientes. Como que a empresa, obviamente eu sei que você já não está mais à frente da gestão, mas como que a empresa e outras concorrentes podem incentivar que o cliente use mais esse benefício? Eu acho que é mostrando para ele o que é possível fazer, né? A partir do momento que você pega um cliente e primeiro você faz ele entender que o que é a milha e como a milha funciona, ele entende, você começa a comunicar bem esse cliente, mostrar para ele tudo que é possível fazer. Hoje um cliente pode fazer uma viagem internacional 100% usando milhas, né? Quando você mostra isso para ele e você mostra os benefícios dele ficar fiel a um programa, dele ser realmente engajado em algum programa, depois que ele entende isso, ele não sai mais, né? Então, acho que aí você tem um cliente fiel ali que vai com você. E aí o teu desafio é proporcionar cada vez mais produtos para eles, né? Entender a necessidade dele e cada vez mais dar a experiência personalizada, segmentada para ele, oferecer o que ele quer, o que ele precisa, né? O que tem a ver com o dia a dia dele de vida. Rodrigo, além das novas opções de formas de pagamento, quais são os planos futuros da Smile Viagens? A gente expande bastante o internacional a partir de agora, né? Então a gente tem um plano ousado aí de internacionalização no sentido de dar mais destinos internacionais para os nossos clientes. Então, quando o cliente entrar hoje, ele começar a ter acesso a experiências do mundo todo. A gente está entrando também muito importante no segmento de shows, de eventos, né, internacionais. Então, o Brasil está sofrendo um auge de artistas internacionais vindo para o Brasil, muitos shows nacionais também. A gente começa a entrar nesse segmento aí nos próximos dias, dando spoiler aqui. Então, a gente vai começar a vender experiências nesses shows, né? E a gente cada vez mais vai cuidar aí dos agentes de viagem também. A gente pretende daqui a 2 meses entrar no mundo da distribuição, que é onde a gente quer dar o nosso produto que a gente concebeu com todo carinho para os agentes de viagem também ajudar a espalhar isso para os clientes, para os seus clientes fiéis, né? Então a gente tem muito forte essa parte de novos mercados internacionais, vamos entrar no segmento de entretenimento muito forte e vamos dar aí para os agentes de viagem hoje poder usar o nosso produto para os seus clientes que já são fiéis a eles. E como que devem funcionar essas experiências em shows, por exemplo? São shows no Brasil, no exterior? Você pode falar um pouquinho? Posso. A gente vai começar com shows no Brasil, né? Shows que vão acontecer no Brasil, e a ideia, a gente não é vender bilhete, né? Não é vender ticket, vender a experiência mesmo. É te localizar te hospedar num bom hotel próximo ao show, te levar de transporte até o show, ter uma experiência diferenciada lá no local que você vai assistir o show, te acolher no final do show, se possível fazer alguma coisa junto com o artista, se possível ou não. Então a ideia é que seja, o show é a cereja do bolo, mas tudo que vem antes a gente proporcionar, né? Te tirar da preocupação se você chega no horário, não sai, como você vai pro show, depois que acabou o show, como é que eu vou embora, onde eu vou jantar. Então a gente quer trabalhar esse entorno do show todo para a pessoa, né? E aí vai ser aqui e vai ser fora também, né? A gente começa no Brasil para pilotar, depois a gente começa a fazer eventos fora também. Isso já passa a valer no Detal? Não passa valendo Detal. A gente
quando a gente decidiu ir para esse segmento, o Detal já estava muito avançado, né? Então, é agora em setembro, né? Então a gente vai começar com alguns eventos menores em relação ao tamanho de público e depois a gente começa a aumentar. Já sabe dizer qual vai ser o primeiro evento? Ainda não posso te abrir, nos próximos dias a gente vai poder divulgar, a gente não pode ainda abrir por uma questão contratual, mas vão ser shows que vão acontecer em novembro, os primeiros shows. Rodrigo, qual a estimativa de público da agência? Quantos clientes? Qual deve ser a base de cliente dela futuramente? Alguma estimativa para isso? Ainda não, né? A gente não tem um número para te passar, falar X milhões de clientes, mas a gente parte da nossa base que está em casa, que são os clientes Go Smiles. Então é uma base bem grande e a gente entende que um pedaço disso vindo para a gente, passando a consumir nossos produtos, a gente vai ter uma fatia importante do mercado, mas ainda não tenho o número para te passar exato. Qual a participação da Smile Viagens dentro da Go? A Smiles Viagens é uma empresa 100% subsidiária Go, né? E a gente hoje são empresas distintas, CNPJ separados, mas com uma sintonia muito forte, né? Então a gente tem hoje o acesso à malha aérea da Go, a gente tem acesso aos destinos da Go e a gente pode inclusive ser ajudado e ajudar a Go nesse dia a dia. Ela fica debaixo do guarda-chuva da Smiles ou é totalmente independente? Ela é uma empresa separada, CNPJ separada, uma empresa separada, né? Ela carrega o nome da Smiles, mas ela é uma empresa apartada, independente. Teria uma participação acionária dentro da Go? 100% do capital da Smiles Viagens é Go. A Go é 100%. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Obrigado, Tati. Obrigado pela oportunidade e falar de viagem é sempre muito bom. Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!